Meu nome é Alessandra Silva Xavier, eu sou psicóloga, sou professora do curso de Psicologia da Universidade Estadual do Ceará, sou integrante do programa Vidas Preservadas do Ministério Público do Estado do Ceará, que atua desde 2018 com ações relacionadas à prevenção do suicídio. E estou aqui hoje para falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, o que é que significa essa campanha, o que é que significa o Vestir Amarelo. Essa é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde desde 2003 que visa chamar a atenção para a questão da importância da prevenção ao suicídio. O suicídio, ele atinge durante um ano mais ou menos 800 mil pessoas. É um grave problema de saúde pública. Quando a gente fala de saúde pública, é importante a gente entender que o suicídio não tem a ver com aspectos morais, ele não tem a ver com falta de fé, ele não tem a ver com fraqueza. Ele é relacionado a uma série de questões que atravessam a subjetividade e que atravessam a vida das pessoas, interferindo na sua capacidade de se sentirem esperançosas, de confiarem nas suas capacidades, de lidarem com as adversidades da vida, de se sentirem potentes para serem capazes de lidar com as tensões, com a existência, de procurar ajuda. Por isso que é tão valioso a gente chamar a atenção nesse período para podermos pensar em algumas das questões que envolvem, que nos protegem, que nos fragilizam e que a nós, enquanto sociedade civil, a cada um, nos chama a atenção para essa grave questão. A primeira coisa é a gente entender que o suicídio ele é um problema complexo. Então não existe apenas um único fator que interfira em que alguém vá pensar em tirar a própria vida, mas há um elemento em comum, que é a existência de um grande sofrimento psíquico, de uma forma avassaladora, que interfere na capacidade de esperança do sujeito, que interfere na capacidade de se sentir capaz de procurar ajuda e que diz também da ausência de recursos existentes, muitas vezes, no campo das políticas públicas para oferecer esses espaços de proteção, de cuidado, que envolvem o atendimento das necessidades que a gente precisa para poder sentir que a vida vale a pena. Quando eu coloco isso, é porque a questão da vida ela está diretamente relacionada com a nossa saúde mental. E a nossa saúde mental não é aquela ideia de alguém que esteja sempre feliz, que esteja em perfeito equilíbrio na sua vida, que consiga resolver todas as suas coisas. Esse indivíduo idealizado, ele não existe. Quando a gente fala da saúde mental, é preciso que a gente entenda as ações que interferem no nosso bem-estar, na compreensão que nós vamos ter em relação a nós mesmos. A nossa saúde mental é um dos patrimônios mais valiosos que a gente tem, mas a gente precisa de uma série de ações que ajudem a fortalecê-la. Quando a gente pensa na saúde mental, é a capacidade da gente fazer as boas escolhas, é a capacidade da gente lidar com os desafios, é a capacidade da gente suportar as tensões, é a capacidade da gente de integrar diversos elementos da nossa existência, é a capacidade de colocarmos limites ao que nos faz mal e de conseguirmos identificar o que nos faz bem e conseguirmos nos proteger disso. É a nossa saúde mental quem nos ajuda a pedir ajuda quando alguma coisa não está bem e até identificar quando alguma coisa na gente precisa de cuidados. A nossa saúde mental está relacionada à nossa capacidade de sentir, à nossa capacidade de pensar, à nossa capacidade de estabelecer bons vínculos, à nossa capacidade de nos sentirmos amados, de nos conectar com as pessoas, à nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de usufruir bem do nosso corpo. Então veja como a saúde mental de alguém é algo tão complexo e que para ser mantida necessita de uma série de ações. Para a gente manter a nossa saúde mental, a gente precisa de políticas públicas que trabalhem com o aspecto da arte, que trabalhem com a educação, que nos ofereça acesso à saúde, à moradia, à qualidade de renda, a uma vida segura na cidade, protegida, sem violência, sem opressão, com justiça social, que a gente tenha acesso à arte, cultura, esporte, lazer, condições dignas de moradia.
tudo isso são elementos que interferem na nossa saúde mental. Quando a gente pensa que alguém pode colocar a sua vida em risco, aquela pessoa está precisando de cuidados. E os cuidados, eles se dão em diferentes níveis. Quando a gente chama a atenção que é preciso vestir amarelo, é porque é um momento de atenção, é um momento que a gente precisa resgatar, tentar resgatar a nossa vitalidade, que a gente precisa tentar resgatar a nossa energia, que a gente precisa tentar resgatar uma forma diferente de pensar a vida com mais sabedoria. Mas muitas pessoas, quando estão em intenso sofrimento psíquico, embora o sofrimento psíquico não seja doença, mas uma situação de intenso sofrimento psíquico, ela pode desencadear graves transtornos mentais. Ela pode, uma situação de sofrimento psíquico contínuo e sem os cuidados adequados, pode desencadear depressão, pode desencadear uma série de outros elementos que vão interferir na nossa capacidade de continuar vivos. E o que é que a gente tem para fazer frente a essas situações? A experiência do cuidado. Esse cuidado que precisa vir tanto das relações íntimas, que precisa vir das relações familiares, que precisa vir das relações protetivas, das amizades, que precisa vir da força coletiva da cidade, que também precisa vir do Estado enquanto promotor de políticas públicas que nos amparem e que nos protejam. Tem uma dimensão do cuidado que envolve cada um de nós. A gente precisa prestar atenção à forma como a gente cuida do nosso corpo. E isso não tem nada a ver com dieta, isso não tem nada a ver com estética, isso tem a ver com a construção de uma relação amorosa com o nosso corpo, de dignidade com o nosso corpo, da forma como nós estabelecemos um olhar afetuoso em relação ao corpo que nós habitamos. Tem a ver com os cuidados em relação à nossa higiene mental, ao horário que nós dormimos, ao que nós consumimos, a que tipo de alimento nós colocamos para dentro do nosso corpo, a que situações de repouso e de calmaria, a quem a gente permite que se aproxime de nós e a que danos a gente permite que sejam feitos aos nossos corpos e que desrespeitos a gente consegue proteger ou não, a que situações de violência o nosso corpo está submetido. O nosso autocuidado, ele diz respeito à forma como nós cuidamos do tipo de coisas que nós pensamos, do tipo de ideias que nós produzimos a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo, como nós cuidamos dos nossos pensamentos, da nossa inteligência, como nós cuidamos das nossas relações interpessoais, em que medida nós desenvolvemos relações que são amorosas, que são protetivas, que são com pessoas que verdadeiramente nos amam, que gostam da gente, que nos aceitam como nós somos, em que medida nós construímos relações emocionais que são complexas, que são intensas, que a gente pode confiar e se sentir protegido, ou em que medida as relações superficiais, elas nos deixam mais vulneráveis porque a gente não sabe se de verdade a gente pode contar ou confiar com quem está do nosso lado. A gente precisa prestar atenção na relação do autocuidado com os nossos vínculos, com as relações de trabalho, em que medida eu realizo e eu faço coisas na minha vida que me dão um sentido de existência, de dignidade, de me sentir importante, socialmente visto, socialmente valorizado, ou em que medida as minhas relações de trabalho, elas também são precarizadas, ou elas também me fazem experimentar uma sensação de depreciação e de perda do sentido da existência. Essas dimensões do autocuidado que envolvem o corpo, que envolvem os afetos, que envolvem os pensamentos, que envolvem o cuidado com a minha vida de uma forma geral, essas são situações que dependem de cada um de nós para poder manter a nossa vida. Mas quando essas situações elas não são possíveis de serem mantidas, ou porque a gente está muito adoecido, porque a gente não consegue se cuidar, porque a gente não consegue encontrar formas de energia para poder potencializar o melhor da gente, que é a nossa autoestima, que é a nossa criatividade, que é a nossa esperança, que é a nossa capacidade de procurar ajuda. É preciso que tenha alguém do nosso lado que perceba
que nós não estamos bem. E alguns dos sinais são muito importantes. Quando alguém começa a perder o interesse por coisas que costumava manifestar algum tipo de entusiasmo que fazia parte da sua vida, quando alguém começa a apresentar muita irritabilidade, alteração de sono, alteração de apetite, crises de choro frequente, quando alguém começa a dizer que a vida perdeu sentido, que não tem mais o desejo de viver, que seria melhor estar morto, que o mundo seria melhor se aquela pessoa não existisse, quando alguém que passou por alguma situação de violência muito grande, uma experiência traumática muito difícil, que passou por uma situação de violência sexual, alguém que passou por uma perda muito significativa, alguém que não teve a oportunidade de elaborar um luto difícil na sua vida, pessoas que estão isoladas, que estão sem vínculos, pessoas que estão fazendo uso abusivo de álcool, outras drogas, pessoas que têm familiares que já cometeram suicídio. Essas pessoas precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. Então, é muito valioso que a gente possa prestar atenção uns aos outros, que a gente possa de verdade se importar, que a gente possa chegar para as pessoas e fazer uma pergunta básica: eu posso te ajudar em quê? Às vezes uma boa conversa, uma escuta onde a gente não julgue, onde a gente não dê receitas mágicas, onde a gente não queira estabelecer metas para as pessoas, onde a gente possa ouvir de uma forma compreensiva, humana e mostrar verdadeiramente que a gente pode acolher e aceitar aquela pessoa e ajudá-la principalmente a encontrar ajuda especializada. E onde é que a gente pode encontrar as ajudas especializadas? Nas unidades básicas de saúde, procurando os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, procurando assistentes sociais, nas escolas, procurando ajuda dos professores, na rede de atenção psicossocial, procurando os centros de atenção psicossocial. Existem uma série de espaços na cidade, espaços públicos, onde a gente encontra profissionais, acolhedores, acessíveis, dispostos a nos receber e a conversar conosco e a identificar qual o melhor tipo de ajuda que nós precisamos. É muito valioso que a gente repense o preconceito que a gente tem em relação ao sofrimento psíquico e em relação à doença mental. Não é vergonhoso sofrer, o sofrimento faz parte da nossa humanidade. Se a gente tiver uma doença que precise de tratamento, se for um quadro de depressão, a gente tem uma série de tratamentos que envolvem uma combinação de vários elementos: medicação, terapia, exercício físico, atividades artísticas, atividades culturais. A gente tem profissionais que vão lhe acolher, que vão conversar com você e vão construir junto com você as melhores estratégias de cuidado de acordo com aquilo que você precisa para poder ficar bem. Sozinho, às vezes a vida pode ser muito pesada e pode ficar muito difícil, mas quando a gente pede ajuda, quando a gente aceita ajuda, situações que parecem muito pesadas, que podem parecer quase impossíveis de serem sustentadas, quando a gente recebe o colo adequado, quando a gente recebe a escuta adequada, quando a gente é alvo dos melhores cuidados, quando a gente encontra um espaço para falar e para ser aceito, a potência da vida, ela se restabelece. A capacidade de sonhar, a capacidade de confiar, ela emana uma energia valiosa dentro da gente que nos torna novamente capazes de poder confiar nos outros e de poder sermos capazes de vivenciar o sonho e de sermos capazes de encontrar algum bem-estar dentro da nossa vida. Esse contexto social que diz que a gente tem que ser feliz o tempo todo, que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que atingir metas e sucesso e que a gente precisa ficar se comparando com as pessoas em busca de uma perfeição, essa é uma grande armadilha. A vida humana, ela tem dificuldades, a vida humana, ela tem problemas, a vida humana, ela tem questões que nos atravessam o tempo todo e que nos coloca em constante desafio.
principalmente quando se é adolescente. Na adolescência, existem inúmeros desafios que precisam ser enfrentados. É a questão do trabalho, a questão da sexualidade, a questão da relação interpessoal, a questão com a família, a relação com o próprio corpo, as escolhas em relação a futuros projetos profissionais. Então, não é à toa que esse momento pode ser um momento tão delicado, tão difícil e que pode provocar situações, às vezes, muito delicadas e que, às vezes, por uma questão de uma escolha errada, de um ato de impulsividade, a gente pode fazer muitos prejuízos para a nossa vida. Então, uma dica que eu gostaria que vocês pudessem pensar, diante de um grande sofrimento, pare, olhe ao lado. Sempre existem muitas opções, sempre existem muitas possibilidades de obter ajuda. Quando a gente está desesperado, quando a gente está diante de um sofrimento muito grande, a gente não consegue enxergar direito as alternativas. Mas peça ajuda, aceite ser cuidado, procure alguém e diga: tá difícil para mim, eu preciso de ajuda. E acredite, você não está só. Tem muita gente na cidade disposto a lhe ouvir, disposto a cuidar de você. Procure ajuda profissional. Não abra mão de algo muito valioso, que é a esperança. A esperança, ela nos diz que nos dias mais difíceis, nos dias mais terríveis, naqueles dias que a gente quase acha que não vai amanhecer, se a gente confia um pouquinho, o sol nasce de novo, o sol brilha amarelo, potente, como a vida, que às vezes precisa de muito pouco para voltar a aquecer o coração da gente. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, se agarre àquele pequeno fio de esperança. Procure alguém que você confie. Procure um profissional de saúde, peça ajuda, diga que está difícil continuar do jeito que as coisas estão. Entre em contato com o CVV, procure um posto de saúde, procure um CAPS, entre em contato com algum familiar, com algum amigo. Pedir ajuda não é vergonha. O Vestir Amarelo, ele diz isso, que a gente não está só, que enquanto sociedade é preciso que nós nos importemos uns com os outros, que é importante que a gente trabalhe nesse lugar da empatia, nesse lugar do fortalecimento dos vínculos, que é importante a gente pensar o que é que a gente faz com os dias difíceis, o que é que a gente faz diante dos momentos complicados da vida. É importante que a gente repense enquanto cidade o que é que a gente faz diante da nossa violência, diante da nossa destrutividade, como é que a gente acolhe os mais frágeis, como é que a gente acolhe os que sofrem, como é que a gente acolhe os que têm fome, como é que a gente acolhe os que estão precisando, os que estão experimentando perdas, os que estão experimentando a necessidade de serem cuidados nas suas angústias terríveis, nos seus medos avassaladores de desespero e de sensação de que não dá para continuar. Então, se a gente sentir que cada um dessa cidade de verdade se importa com a vida do outro, que de verdade a gente se importa e que a gente é capaz de ver dignidade na vida dos adolescentes, dos idosos, da população negra, da população LGBTQIA+, das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos transexuais, a gente de verdade vai poder acordar nessa cidade e mesmo nos dias mais difíceis a gente vai sentir que a vida da gente é extremamente valiosa e que precisa ser preservada porque nós somos muito especiais. Um grande abraço para vocês.